Uma boa noite a todos, aqueles também que estão nos assistindo pelo YouTube, uma boa noite. Quando os irmãos enjoarem de mim é só falar, tá? Eu já estou seguido aí, é só falar, não tem problema não. A gente está assumindo os compromissos aí seguidamente, se os irmãos ficarem enjoados, é só falar com a gente. Então, na dependência do Senhor, nós vamos estar abrindo a palavra de Deus para estudarmos uma porção da sua palavra nesta noite. Eu convido aqueles que têm as suas Bíblias para que nós abramos em Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Efésios capítulo 6, do versículo 10 até o versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Somente até aqui. O apóstolo Paulo estava preso em Roma e escreve esta carta aos Efésios. Através da sua experiência vivida, por todo o sofrimento que ele já havia passado, por amor ao Senhor Jesus Cristo, ele estava preso. E ele escreve esta carta fazendo algumas comparações daquilo que ele estava observando no seu dia a dia. Só que primeiramente ele fala que no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Por quê? Ele inicia falando a respeito daquilo que nós precisamos para sermos vitoriosos nesta batalha, nesta guerra que nós estamos enfrentando. E como é que nós podemos vencer o inimigo? Nos fortalecendo no Senhor e na força do seu poder. Porque como nós já falamos aqui, sempre falamos, sempre repetindo, mas como o próprio apóstolo Paulo disse, não me canso de escrever-vos ou de dizer-vos as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Como nós já temos falado várias vezes em nossas mensagens, nós somos dependentes e carentes do Senhor. Nós nada somos, sem o Senhor nada podemos fazer. Então, no demais, fortalecei-vos onde? No Senhor e na força do seu poder. Porque o Senhor batalha por nós e nos ajuda a vencermos. Conforme diz Romanos, capítulo 8, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus
Nós somos mais do que vencedores. Não pelas nossas forças, não pelas nossas qualidades, não pelos nossos talentos, não pelas nossas habilidades, mas é no Senhor. E essa batalha que nós travamos, ela é uma batalha que nós precisamos estar totalmente revestidos da armadura de Deus. Aí no versículo 11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. E quando ele fala toda aqui, é porque nós não deixamos faltar nenhuma. Não devemos deixar faltar nenhuma das partes dessa armadura. E por que ele faz essa comparação aqui? Ele estava preso, então ele observava os soldados romanos. Os soldados romanos ali. Aí ele via aquelas vestimentas do soldado romano. E em cada uma dessas vestimentas ele colocou algo referente a essa armadura de Deus. Ele colocou algo referente a essa armadura de Deus. Porque eles eram o exército top na época. Eles eram os dominadores. Eles eram os alfa na época. Eles comandavam, eles dominavam. E o seu exército era um exército muito bem preparado. A armadura dos soldados era uma armadura realmente difícil de ser perfurada ou de ser atingida, porque ela era muito bem guardada. E na nossa vida espiritual, nós estamos travando uma guerra. Não é uma guerra contra os irmãos, não é uma guerra contra os nossos vizinhos, contra os nossos patrões, contra os nossos empregados. Não. É uma guerra no âmbito espiritual. E o inimigo das nossas almas, Satanás, o nosso adversário, ele está bramando como um leão e buscando a quem possa tragar. É o que diz a palavra de Deus. E algo que para nós podemos achar muito óbvio de entendermos a respeito da salvação, por exemplo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É difícil de alguém entender isso, humanamente falando? É uma coisa simples, porque o evangelho é simples. Mas o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, Satanás, o nosso acusador, o diabo, são os nomes dele, né? Diabo, acusador, Satanás, adversário. Ele cega o entendimento dessas pessoas, para que eles não entendam o simples, aquilo que nós um dia entendemos, mas que em muitas outras oportunidades nós também negamos e não conseguimos ver, não conseguimos enxergar, não conseguimos aceitar, entender isso, o amor de Deus por nós, que nós estamos aqui passando simplesmente alguns anos de vida, que nós vamos morrer por causa do pecado, que nós nascemos contaminados com o vírus do pecado e que a condenação é a morte, a sentença é a morte, e não é só a morte física. Se fosse só a morte física e depois você estivesse na presença de Deus, tudo bem, mas é uma morte eterna. É algo que vai te levar para uma eternidade sem Cristo, sem Deus, no lago de fogo, juntamente com o diabo e seus anjos. E as pessoas não conseguem entender isso, não enxergam isso, não querem ver isso, e Satanás cega o entendimento dessas pessoas. Isso é uma guerra que está sendo travada. E principalmente quando nós estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo, ele disse, aí estarei eu no meio deles, o Senhor está no nosso meio. Mas Satanás nos tenta,
Lembra quando Pedro falou a respeito do Senhor Jesus? E vocês, quem dizeis vós que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Pedro falou. Mas e logo assim, Pedro agora já não estava sendo mais guiado pelo Espírito Santo. Ele já estava sendo usado por Satanás. Não, Senhor, o Senhor não vai na cruz, não. O Senhor não vai fazer isso, não. O que o Senhor fala para ele? Afasta-te de mim, Satanás. Que me serve de tropeço, escândalo, né? E essa batalha que nós travamos, podem ter certeza, Satanás, ele tem uma organização que está montada para nos atacar. Ele tem uma organização que está montada para nos atacar 24 horas por dia. Principalmente, irmãos, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo. Porque vamos imaginar uma época de guerra, onde os países estão mandando seus exércitos. Por exemplo, se os Estados Unidos, por exemplo, fosse guerrear com o Brasil, ele não precisava de mandar muita coisa para cá, não. Eles iam ganhar assim, ó, humanamente falando. Mas se ele fosse guerrear com a Rússia e outros países, poder bélico maior, ele ia mandar um exército mais preparado, bem mais organizado, ele ia mandar o que tem de melhor. E no mundo é a mesma coisa. Satanás tem os seus anjos que trabalham para ele. Lá numa boate, no mundo aí, ele vai mandar aqueles que já estão lá mesmo perdidos. Agora, contra nós, ele manda os melhores para nos derrubar. Porque nós estamos seguindo ao Senhor, nós estamos na presença do Senhor. Então ele está de uma tal maneira tentando nos derrubar. Tentando nos vencer. Não existe ninguém que esteja fora de perigo. Adriano, Nós todos estamos em perigo. Pode ter uma organização querendo nos derrubar, mas precisa de uma brecha, né? Nós temos É ceder uma brecha. Por isso que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus. Porque, por exemplo, se eu pego a armadura de Deus, se eu pego aqui os meus lombos com o cinto da verdade, mas eu não pego a couraça da justiça, eu vou estar um ponto vulnerável na minha armadura. É exatamente a brecha que o inimigo espera que nós demos a ele, para que ele possa nos vencer, para que ele possa nos derrubar. É exatamente essa brecha. Por isso que o apóstolo Paulo fala: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E ele fala: para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que é uma cilada? O que é uma cilada? Uma armadilha, uma artimanha feita para que nós caiamos nela. É uma armadilha. E ele lança exatamente, ele coloca essas armadilhas, ele coloca essa cilada para que nós possamos cair, para que sejamos atingidos por ela. E também o máximo que a gente pode fazer é resistir a Satanás. Não consegue vencer. Exatamente, por isso que ele fala aqui. Nós não temos autoridade para vencer. Exatamente. Não tem condição de vencer Satanás. Esse negócio de tem que pisar na cabeça de Satanás, isso é folclórico. Não está escrito na Isso palavra não de Deus. funciona, entendeu? O máximo que a gente pode fazer é resistir. É verdade. Portanto, Paulo vai usar outra expressão, vai dizer: aproximai, achegai-vos a Deus, né? e resistir. Satanás, e ele fugirá de vós. Exatamente. E aqui ele fala que o máximo que nós podemos fazer é que, para possar estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Exatamente. Né? Então é por aí. Não tem esse negócio de
Não, vencer é o Senhor que vence por nós. Por isso que ele fala, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade. Olha aqui o exército de Satanás batalhando aqui. Nos lugares celestiais. Nos lugares celestiais. É como se fosse um andar de cima. E nós estamos aqui. Mas sabe o que acontece? Fica evidenciado que os dois mundos invisíveis estão em conflito por um interesse no mundo visível. Então isso fica uma coisa evidenciada aqui. Que esses dois mundos invisíveis, eles estão em conflito. Mas com interesse aonde? No mundo visível. Que somos nós. Por quê? Porque o diabo, ele é o nosso inimigo e ele é o ladrão. Ele veio fazer o quê? Matar, roubar e destruir. E o Senhor Jesus, que é o bom pastor, que dá a vida pelas suas ovelhas, ele veio fazer o quê? Eu vim para que tenhais vida, e vida abundante, ou seja, vida eterna. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E Jesus veio para dar a vida por nós. Agora, o diabo, o ladrão, matar, roubar e destruir. Então existe uma batalha no mundo invisível, mas com interesse no mundo visível. Mas o Senhor Deus, o que Ele quer? Ele quer que todos se salvem. Todos se salvem. É o que nós estávamos dizendo aqui. Uma coisa que aparentemente é muito simples de você crer. Mas é o maior milagre que pode acontecer na vida do ser humano. É ele crer no Senhor Jesus como Salvador da sua vida. É o maior milagre que pode acontecer. Os milagres que o Senhor Jesus realizava, fazer os aleijados andarem, os cegos enxergarem, não é nada em relação ao que Ele deseja realizar na nossa vida, nos salvando, nos dando uma vida eterna. Esse é o maior milagre que pode acontecer. Um ser humano, uma criatura de Deus, se converter do seu caminho e crer no Senhor Jesus como seu Salvador. Não existe milagre maior que esse. Então, que o inimigo é poderoso, e neste caso para vencê-lo, mas no caso de vencer, é o Senhor que vai vencer. Nós vamos apenas resistir. As armas para combatê-lo precisam ser do nível do combate espiritual. É por isso que Paulo fez as comparações aqui com a vestimenta de um soldado romano. Então, as armas para combatê-lo têm que ser de um nível de um combate espiritual. Por isso ele faz as comparações. Depois nós vamos chegar lá. Então nós devemos nos revestir de todo esse equipamento, de toda a armadura de Deus. O equipamento tem que estar completo. Não pode estar faltando nada. Se eu não calçar os meus pés no evangelho da paz, não adianta, eu vou estar dando uma brecha. Se eu não colocar a couraça, não vai adiantar. Se eu não colocar o cinto da verdade também, não vai adiantar. O escudo da fé, a espada que é a palavra de Deus, o capacete da salvação. Devemos nos revestir do equipamento completo, para não dar brecha, conforme a Alessandra falou, para não dar margem ao inimigo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir. Olha só, resistir, é o que o Vantuí falou, resistir no dia mau. E havendo feito tudo, ficar firmes. É exatamente o momento em que nós estamos mais frágeis
é o momento após uma vitória. É o momento em que nós relaxamos, nós baixamos a guarda. É um momento perigoso. E o inimigo das nossas almas sabe muito bem disso. O nosso adversário sabe muito bem disso. Então nós devemos estar o quê? Vigilantes. Vigilantes. Porque após uma grande vitória, nós relaxamos. Agora eu posso relaxar, não é? Na vida espiritual não é assim. Na vida espiritual não funciona assim. Nós não podemos relaxar nunca. Nós não podemos descansar nunca. Por isso que a palavra de Deus fala que o nosso descanso não é aqui. Nosso descanso não é aqui não. Não é nem em questão de trabalho mesmo, mas é em questão espiritual. Se nós formos avaliar a situação do mundo, o mundo em seu pecado de mal vai a pior, não tem descanso. Aqui é uma batalha constante. É uma batalha que está sendo travada dia após dia, 24 horas por dia, sem descanso, sem interrupção. O inimigo, ele não dá margem para descanso, para descansarmos. Nós temos que estar vigilantes. Quando nós nos achamos fortes, o apóstolo Paulo falou, quando eu me sinto forte, aí eu estou fraco. Mas quando eu sinto a minha miserabilidade, o que eu sou, aí sim, eu estou forte, no sentido espiritual, porque eu sei o que eu sou. Eu não sou nada, sou dependente do Senhor, careço do Senhor, preciso do Senhor, a cada instante. Interessante aqui também, essa expressão que ele usa aqui, depois de haver feito tudo, ficar firme. Firmes. Aí no versículo ele repete novamente, estai, pois, firmes. Né? Isso aí nos mostra que nós temos que ter atitude. Exatamente. Ter atitude de acertar. Eu quero fazer, entendeu? O Senhor, ele não força ninguém. Ele não faz nada nem por força nem por violência. Ele não faz a gente segui-lo por força nem por violência. Né? É aquilo que ele vai falar com Josué. Né? Esforça-te e tem de bom ânimo. Isso. Então precisa de atitude. Não é? Vai ficar esperando o mover de Deus, não move, aí você só vai. Entendeu? Porque não existe isso aí, presente de Deus não é como uma poupança, que você vai depositando, agora eu vou só gastar. Não funciona assim. Você gastou, você ganha, você gasta tudo, né? É uma roda, uma bola, é uma coisa que não há descanso. Não é? É verdade. Atitude, tem que ter atitude. Eu quero acertar, eu quero seguir, eu quero fazer, eu quero melhorar, né? Isso aí. Então, negligenciar qualquer equipamento da armadura é perigoso. É muito perigoso. Não podemos achar que eu só vou usar a espada. Aí não. Eu preciso dos outros também. Eu só vou usar o capacete da salvação. Não. Eu tendo a salvação, o capacete da salvação, tá bom. Não. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Cingidos os vossos lombos com a verdade. É o cinto da verdade. Então o apóstolo Paulo, quando ele estava preso, ele era guardado ou vigiado por um soldado romano. Ele teve bastante tempo para observar bem as vestes do soldado, né? Então aquele cinto da verdade cingia aqueles, né, cingidos os vossos lombos com a verdade. Aquele cinto ele era feito de couro e era bem largo. E ali o soldado colocava a sua espada ali. Ele embanhava a sua espada naquele cinto ali. E aquele cinto ele te dava uma segurança. Ele dava uma segurança para o soldado. Para sua túnica não cair. Aquele cinto dava uma segurança para ele. O cinto da verdade. E o que isso fala para nós? Nós, como crentes no Senhor Jesus Cristo,
nós devemos falar sempre a verdade. O que nos sustenta é a nossa integridade, irmãos. Integridade. Nós devemos falar sempre a verdade. E a palavra de Deus é a verdade. O Senhor Jesus Cristo é a verdade. E nós devemos falar sempre a verdade. Levar a sério, quando estamos reunidos ou quando estamos falando de algo referente à palavra de Deus. Não devemos brincar, porque isso demonstra uma falta de respeito com a palavra de Deus, com as coisas do Senhor. Então devemos estar cingidos com a verdade. É o cinto da verdade na nossa vida. Falar sempre a verdade. A palavra de Deus é a verdade. E vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça. Aquela couraça dos soldados romanos, ela era feita com corrente dobrada. Aquilo era forte, era difícil de penetrar aquela couraça do soldado romano. Então devemos nos apoiar aonde? Na justiça de Cristo, porque essa couraça é a couraça da justiça. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos justificou. Através da sua morte e ressurreição na cruz do Calvário. Quando o Senhor ressuscitou o terceiro dia, Ele ressuscitou para a nossa justificação. Então devemos nos apoiar na justiça de Cristo. Devemos estar apoiados, confiados, descansados na justiça de Cristo. Por quê? Porque nós somos salvos através da fé no Senhor. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Devemos nos apoiar na justiça de Cristo. E calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Calçar os pés no evangelho da paz. Aquelas sandálias dos soldados romanos eram feitas também de um couro grosso, também, trançados. Ela ficava bem fixa neles. E eles ainda colocavam tipo umas taxas, uns pregos, sei lá, era bem firme, para que ele não derrapasse, porque quando ele tivesse aquela investida do ataque, ele não escorregasse, ele não derrapasse. E assim nós devemos estar na nossa vida cristã, para que nós não escorreguemos, para que nós não derrapemos, não caiamos. Nós devemos estar calçados os nossos pés na preparação do evangelho da paz, anunciando as boas novas de salvação, pregando esse evangelho para aqueles que nos rodeiam. Conforme diz a palavra de Deus, temos firmeza para responder a todos aqueles que perguntarem a razão da nossa fé. Respondemos a eles com temor e tremor. Calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Olha só, o escudo da fé. Aí falando também daquele escudo, então Paulo viu isso tudinho. E Deus deu, através do Espírito Santo, essas comparações para ele. Aquele escudo daqueles soldados, eles eram feitos de couro também, muito resistente, muito forte, porque não podia ser uma coisa pesada demais também para eles lidar. Então era feito de couro também, só que bem revestido. E eles ainda molhavam ele, deixavam ele curtindo ali, ficar bem seco, bem duro mesmo. E o que acontecia? Quando eles eram atacados, os próprios soldados romanos faziam isso. Eles pegavam as suas flechas e colocavam ali no querosene, alguma coisa que tinha da época, né? Inflamava ali, colocava fogo e soltava, e lançava aquelas flechas. Então aquelas flechas eram como o quê?
os dardos inflamados do maligno. Os dardos inflamados do maligno, porque ele lança esses dardos sobre nós. E nós tomando esse escudo da fé, esse escudo da fé vai fazer o quê? Vai apagar esses dardos inflamados do maligno. Porque ele vai usar, ele vai lançar os seus dardos sobre nós. E não é só agora que ele está lançando, não. É todos os dias da nossa vida. Quando nós levantamos da nossa cama, quando nós acordamos pela manhã, pode ter certeza, ele já vai estar te atacando. Com pensamentos negativos, com outras coisas mais. Ele vai estar lançando seus dardos. Mas você usa o quê? O escudo da fé. Usa o escudo da fé, que vai poder apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. Tomai também o capacete da salvação. Capacete da salvação. Proteger os nossos pensamentos contra, principalmente, contra doutrinas falsas. Começa por aí. E muitas outras coisas mais. Então, quando você fala do capacete, o soldado romano, ele sabia que ele tinha que proteger bem a sua cabeça. Porque quando ele era atingido na cabeça, ele já não conseguia pensar direito. Ele já nem sabia mais o que ele estava fazendo. Então, protegendo os pensamentos, o capacete da salvação. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Submeter a Deus, conforme o Vantuí falou, e resistir ao diabo. Nós vemos aqui 5 armas de defesa. Calçados os pés na preparação do Evangelho da Paz. Cingidos os vossos lombos com a verdade. Couraça da justiça. Escudo da fé. E o capacete da salvação. Armas de defesa. Só tem uma arma de ataque. É a espada do Espírito. A palavra de Deus. A palavra de Deus. E através da palavra de Deus, nós nos submetemos ao Senhor, que peleja por nós, que batalha por nós nas regiões celestiais. Não me lembro bem o versículo que fala que nós somos abençoados com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Mas nós fomos abençoados com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Semelhante a esse. Pode ler para a gente. Lá em Efésios 2, 6. Pode ler para nós. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso mesmo. No versículo 18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar em todas as ocasiões, irmãos. Em todas as ocasiões da nossa vida. A oração é que nos capacita a perseverar. Conforme o Vantuí falou no início, nós temos que sentir o desejo, vontade. Então a oração, ela nos capacita a perseverar. Por isso que ele fala, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito. E ele pede para a gente fazer o quê? Vigiar. Vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos, pelos irmãos também. Por todos os irmãos. Porque ele sabe que
todos estão sendo atacados. Todos estão sendo golpeados por Satanás. Todos nós somos alvo do inimigo. Todos nós. E ele ainda fala, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório. O que é notório? Fazer conhecido. Notório é conhecido. Fazer notório, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava preso, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. A derrota definitiva do diabo está reservada para um dia futuro, quando ele e seus anjos serão lançados no lago de fogo. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, que o Senhor possa completar nos nossos corações o ensino da sua palavra através do Espírito Santo. Amém.